Eu vou, espera um pouquinho, vou parar de compartilhar um pouquinho aqui, vou compartilhar para vocês verem lá. Vou compartilhar de novo o meu WhatsApp agora. Olha só, gente. Ela colocou aqui o que tinha colocado lá na turma, tá vendo? Ó, progressão parcial, terceiro EJA. Organizamos a progressão parcial e os professores, as professoras enviarão até o dia 28/5 os conteúdos nas suas salas do Classroom institucional, para que todos os e todas possam estudar previamente. As avaliações serão enviadas no horário das aulas no Google Classroom. Os professores irão orientar vocês direitinho. Eu fiz isso. Eu coloquei lá na minha sala e marquei com vocês. Aí tá aqui, ó. Primeira oportunidade, 31/5 a 4/6. A minha eu fiz no dia 4. Eu estava em atestado médico, mas mesmo assim eu coloquei os conteúdos para vocês na sala. No dia 3 foi feriado, dia 4 a gente fez a prova. Eu dei aula e durante a minha aula vocês fizeram a prova, não foi assim? Quem fez, se eu não me engano, foi Daniele, Bruno, Diego e teve mais alguém. Paloma, fizeram a prova. Aí, veja só, primeira oportunidade tá aqui, ó, 31/5 a 4/6. Aí, segunda oportunidade, ó, 14/6 a 18/6, que já é semana que vem. Então, isso aqui é o quê? Dentro do horário da aula do professor, aí o professor fica com os alunos em aula e libera a prova para vocês fazerem. Terceira oportunidade, ó, 28/6 a 2/7. Aí as disciplinas matemática, química, sociologia, biologia, geografia e língua portuguesa. Tá aqui, ó. Professora, boa noite, licença. Oi, boa noite. Professora, quem não está de progressão, pode fazer? Não, não precisa. Nem vai aparecer para você, porque, por exemplo, as provas eu coloquei, eu vou até encaminhar lá para terceiro EJA. Eu vou colocar lá para vocês. Meu WhatsApp está com problema. Todos os meus contatos não estão com nomenclatura. Só os grupos. Deixa eu ver se eu escrevo só EJA para ver se vai. Aqui. Só os grupos estão nomeados. Todos os meus contatos perderam o nome. Pronto, coloquei aqui. Conforme perguntaram. Está aqui o cronograma. Ô, professora, depois eu vou mandar um negócio para a senhora, porque eu ainda E estou sem entender. Rosilene já havia colocado aqui. Pronto. Coloquei lá reforçando, tá, gente? Coloquei no grupo de vocês. Prontinho. Deixa eu parar esse compartilhamento. Deixa eu voltar aqui agora. O pessoal, além de eu, alguém acessou o site do CIEP para dar uma olhadinha nas notas? Ninguém? Eu não consegui porque eu não lembro mais do e-mail e nem sei a senha. Eu não entrei porque tá bloqueado mesmo. Porque minhas notas lá tá muito baixa. E tem matérias que eu tô sem entender porque eu tô com aquelas notas. Ave Maria, quero nem imaginar a minha. É bom vocês acessar, viu? Pra dar uma olhadinha como tá. Eu tenho que primeiro ir lá na escola, né, pra pedir pra desbloquear o meu CIEP. Vocês têm que falar com a pessoa da secretaria. Janecle, eu acho que ela vai estar de manhã, ela estava de férias, mas deve voltar, acho que segunda-feira. E a irmã essa semana não vai estar, porque ela vai estar também de férias. Aí, ou não sei se Antônio também sabe orientar. É porque vocês ficam muito tempo sem usar e ele bloqueia.
Gente, aqui é função exponencial, tá? Ela recebe esse nome exponencial porque o expoente está no... Aliás, o x está no expoente da equação, da função, tá? Então, toda função onde o x está aparecendo no expoente, ela vai ser uma função exponencial. E o que vai acontecer com ela? Ela vai me dar uma curva. Se a base é maior que 1, ou 2, 3, 2, aí vai ser uma curva de uma subida muito grande. É como se fosse aqui a questão da pandemia. Veja que começa com poucos casos e de repente já está um número exorbitante, tá? Então, a função exponencial, quando a gente fala assim, que alguma coisa está em crescimento exponencial, quer dizer que é um crescimento muito grande e muito rápido, certo? E quando a minha base é um número decimal, por exemplo, uma fração que dividindo dá entre 0 e 1, por exemplo, dividindo ali 1 por 2, vai dar 0,5. Então, o número decimal que está entre 0 e 1. Então, ela já fica para a esquerda aqui. Então, ela vai demonstrar um decrescimento acelerado, um declínio acelerado, certo? Deixa eu editar isso aqui, que aqui ficou. E ficou. Então, tem essa função que é exponencial. Isso aqui é só para vocês identificarem o gráfico mesmo, tá, gente? Então, qual a característica da função a função exponencial? O x está no expoente da equação e o gráfico é uma curva, tá? Essa curva geralmente... Deixa eu colocar mais para aqui. Essa curva geralmente mostra um aumento ou declínio muito acelerado e geralmente está acima do eixo de x e corta o eixo de y. Aqui você não tá vendo, mas ele corta lá em cima, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo, ó? Eita. Sai de lá, ó, sem querer. Ele tá aqui, ó. Aqui ele toca o eixo de y, tá? Então, ele sempre vai cortar o eixo de y. Então, isso aqui é a característica da função exponencial. Aí, aqui já apagou. Deixa eu tirar outro print aqui. Ficou mais arrumadinho. Nós estamos estudando em geometria analítica a equação da reta. E para trabalhar a equação da reta, eu disse a vocês, e mostrei, aliás, que a gente trabalha com a função do tipo y é igual a x mais b. Então, por exemplo, se eu tenho y é igual a 3x menos 2, isso vai me dar uma reta, tá? Porque é uma equação do primeiro grau, então ela vai me dar uma reta. Se eu colocar y é igual a x mais 4, ela vai estar mais para cima, mas também é uma reta. Aí eu posso ter outro tipo de variação da reta. Eu posso ter, por exemplo, uma equação somente com o x, 2x. E ela vai me dar uma reta diferente aqui, que vai passar pela origem porque não tem menos ou mais um número. E aí eu posso também ter uma equação somente com o número, sem o x. Ela também é uma reta. Ela passa ali no 5. Tá? Então, aqui nós temos a função do primeiro grau. Deixa eu escrever aqui. Função do primeiro grau, também conhecida como função afim, que no caso ela vai ser do tipo y é igual a x mais b, que é o que eu já tinha mostrado lá na geometria analítica. Então, toda função desse tipo descreve uma reta, tá? Ela vai sempre descrever uma reta.
Deixa eu só movimentar isso para baixo. Não. Tem que pegar a setinha aqui. Então, é isso aí, gente. Função do primeiro grau, deixa eu colocar aqui. Também conhecida como função afim. É desse tipo e ela descreve uma reta, certo? Alguma pergunta aqui ou na exponencial? Não? Deixa eu olhar as carinhas de vocês rapidinho aqui. Pior que eu não vejo, né? Vocês ficam com a câmera desligada. Deixa eu ver o que alguém escreveu aqui no chat. Poderia, Jonathan, só não precisa, tá? Ok, Bruno não tem dúvida não. E aí vou partir agora para a função do segundo grau, que é, no caso, uma parábola. Uma função do segundo grau, eu já olho aí o chat, tá? Uma função do segundo grau, geralmente ela vai ser do tipo que ela tem uma equação do segundo grau, ou seja, aparece um x ao quadrado aí, tá? X ao quadrado menos 3x mais 4, por exemplo. Olha a equação, aqui uma parábola, que ela descreve. Se eu colocar uma outra equação do tipo y igual a x ao quadrado menos 5 mais 6. Tá tendo lá para cima. Deixa eu colocar o seguinte, deixa eu colocar mais 5 menos 6, ver o que acontece. Eu não estou nem trabalhando raízes da função, nada disso, tá? Só estou mostrando só a diferença do gráfico. Ela pode ser incompleta, porque ela pode ter só o valor do x ao quadrado, tipo x ao quadrado menos 4. E ela pode ter somente o valor do y, do x, aliás. Aqui. Certo? Mas observem que todas elas descrevem esta parábola. Sim, tem o detalhe, se o x for negativo, a parábola fica para baixo. Deixa eu colocar aqui, ó, y é igual a menos x ao quadrado. Olha o que aconteceu. A parábola vem para baixo. Deixa eu ver aqui uma outra cor interessante. Um verde neon. Pronto. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem a função quadrática. Função do segundo grau, também conhecida como função quadrática. No caso do tipo y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, toda função desse tipo descreve uma parábola, certo, gente? Escreve uma parábola. Eu vou até lembrar aqui para vocês uma coisa. Deixa eu... Não. Deixa eu pegar a setinha para poder movimentar.
Pronto, vou deixar aqui assim. Quando eu tenho, por exemplo, um jogo de futebol, por exemplo, o jogador, ele chuta a bola, ele geralmente, ele chutou aqui para cima, ela vai subir, subir, subir até um determinado ponto, e depois ela vai descer descrevendo a mesma trajetória. Então, a gente chama isso de parábola, tá? Se você olhar direitinho aqui, ó, essa parábola, ela desce, 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 ela chega num determinado ponto aqui, o mínimo ponto possível, e depois ela volta a subir. E o desenho que ela descreve de um lado é o mesmo desenho que ela descreve do outro lado, tá? Então, aqui também, ó, na verdinha, nessa azul, na laranjinha, nessa verde aqui embaixo. Em todas elas, a gente consegue ver esse padrão, que essa curva, ela é bem organizadinha. Do mesmo jeito que ela é de um lado, ela é do outro lado, certo? Então, isso aí é a característica da função do segundo grau. Então, só reforçando de novo. A função do primeiro grau sempre descreve uma reta, e ela é do primeiro grau porque ela trabalha a equação do primeiro grau. Pode ter o valor do x acompanhado de um número, mais ou menos um número, pode ser somente o valor do x, ou pode ser somente o número, elas são do primeiro grau. A função do segundo grau. Então, ela geralmente tem uma equação de segundo grau, que é conhecida pelo x ao quadrado, tá? Então, aqui, ela pode estar completa, né? Ou ela pode estar incompleta, somente com o valor do x ao quadrado e o c, que é esse caso, somente com o x ao quadrado, ou com x ao quadrado e um valor, no caso do b, um valor com x aqui. Então, se tem o x ao quadrado, ela vai descrever uma parábola. E eu tenho a função exponencial, que sempre o x vai estar no expoente e ela vai descrever uma curva, não uma parábola, mas apenas uma curva que tem um crescimento muito acelerado ou um decrescimento muito acelerado, certo? Deixa eu tirar um print disso aqui e desse outro também. Aí eu vou perguntar, deu para entender as diferenças entre esses três tipos de funções? E se eu colocar lá pelo menos um exercício para vocês identificarem o tipo, dá para identificar? Uma pessoa para saber direitinho tem como diferenciar. Tem, né? Pronto, só lembrando. A exponencial, o x está no expoente, e ela descreve uma curva, que ela mostra um crescimento muito acelerado, ou no caso da laranja aí, um decrescimento acelerado. A função do primeiro grau, ela está sempre relacionada a uma reta. Então, ela envolve a equação do primeiro grau. Pode ser completa, né? Ou ela pode ter somente o valor do x ou somente um número. E a função do segundo grau, ela descreve uma parábola, porque ela trabalha com a equação do segundo grau. Para ser do segundo grau, tem que aparecer o expoente 2, tá? Para poder descrever essa parábola. Pronto. Feito isso, vamos passar um pouquinho para a parte de volume, pode ser? Volume, a gente já vai entrar um pouquinho em algum cálculo, tá? Aí, vamos lá. Eu vou colocar aqui, para a gente iniciar volume, eu vou colocar o princípio de Cavalieri. Vou pegar essa figura aqui. Ó, gente, em todas essas figuras aqui, o que o princípio de Cavalieri nos diz? O princípio de Cavalieri nos diz que... Oi? Bem, o princípio de Cavalieri nos diz que dois objetos, aí no caso, eles têm o mesmo volume, se eles têm a mesma altura, e se a área da base é igual, tá? E aí, em qualquer lugar onde eu traçar uma paralela à base, as áreas continuam iguais, tá? Então, aí eu vou ter que, mesmo sendo figuras diferentes, se a área desse círculo é igual à área desse pentágono,
e eles possuem a mesma altura, né? Que aqui eu tenho um cone e aqui eu tenho um prisma. Então, em qualquer lugar onde eu traçar uma secção paralela à base, também vai estar descrevendo a mesma altura. Então, esses objetos aqui, eles têm o mesmo volume, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma figura mais para cá. Aqui, ó. Isso aqui tá até em espanhol, né? Então, volume de um cone. Então, consideramos uma pirâmide e um cone, ambos de altura H, com bases de igual área, e seções de mesma área, certo? Ele está dizendo que eles têm mesma altura, tá? E todas as seções têm a mesma área, ou seja, essa área é igual a essa, mesmo sendo figuras diferentes, tá? Mas é a mesma área. A base também tem a mesma área, ou seja, em toda seção que eu fizer, eles vão ter a mesma área. Então, segue o princípio de Cavalieri. Tem o mesmo volume, logo, seu volume, o volume do cone, será igual, portanto, ao terço da área da base da altura, certo? Deixa eu estar misturando um pouquinho aqui. Já não consegui decifrar não, tá? Assim. Olha esse outro aqui, gente. Vocês estão vendo que dá pra gente ver que a base é igual, né? Tá quase como um retângulo aqui, mas é como se fosse igual. Tem a mesma altura. Esse tá retinho, esse tá inclinado, mas não muda. A área é a mesma. Sabe um exemplo muito bom que a gente vê com o princípio de Cavalieri? Esse aqui é mais complexo, mais complexo. Não. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui está mostrando a mesma coisa, se esse triângulo tem a mesma área desse retângulo, então em qualquer lugar onde eu corto uma seção, se eles são retos, ele vai me dar a mesma área. Ele está mostrando aí também que tem a mesma área, certo? Não, deixa eu ver outra coisa. Pronto, esse aqui é uma figura que eu estava querendo. Vejam bem, eu acho que isso aqui é o que descreve melhor essa questão do princípio de Cavalieri. Cavalieri quer dizer, veja, que isso aqui tem o mesmo volume disso. Veja que eles são compostos pelas mesmas peças. Eu tenho aqui vários blocos retangulares colocados um acima do outro, de forma que formou aí um prisma bem certinho. A gente estudou o prisma lá no primeiro bimestre, né? Então, formou um prisma bem certinho, reto, um prisma reto. E ele tem a mesma altura desse outro aqui. Só que esse outro aqui, digamos que as peças foram encaixadas mais desorganizadas. Mas o volume é o mesmo. Porque em qualquer lugar onde eu corte aqui, é a mesma área. E eles têm a mesma altura. Então, se em qualquer lugar que eu corte dá a mesma área, tá? E ele tem a mesma altura, isso garante que os volumes são iguais. E é isso que o princípio de Cavalieri prega, tá? Eu vou até procurar um videozinho do princípio de Cavalieri para mostrar para vocês. Para deixar lá no Classroom, certinho? Olha aqui outro exemplo legal. Moedas. Veja, eu tenho moedinhas ali bem organizadas, retinho, como se fosse um cilindro reto. O do meio, como se fosse um cilindro. Eu acho que para vocês eu tenho que fazer assim, que eu acho que está contrário para mim. Um cilindro oblíquo. E na outra, veja que ele está mais para cá, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Mas se todas as moedas são iguais, me garanto o quê? Todas as seções têm mesma área. E se é o mesmo número aqui de moedinhas que compõem essas figuras, lógico que os volumes são iguais, certo? Então, volto aqui de novo com vocês. Deu para entender o princípio de Cavalieri? Sim. Pronto. Então, entendendo o princípio de Cavalieri, a gente vai agora ver a questão de volume. Aí, deixa eu colocar aqui. Eu vou começar por volume do prisma.
Ó, gente, o prisma mais fácil que tem é esse aqui, que a gente chama de paralelepípedo. Imagina uma caixa d'água, tá? Como é que a gente calcula o volume de uma caixa d'água? A gente vai ter que multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. E aí a gente vai ter o volume de uma caixa d'água. Por exemplo, se eu tenho aqui em metros, imagine que aí fosse 4 metros, 3 metros e 2,5 metros. Então, eu teria 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2,5 daria 30 metros quadrados. Aí, metros quadrados, a gente multiplica por 1.000. Então, seria 30.000 litros de água, certo? E é isso que a gente vai trabalhar. E quando eu tenho um cubo, por exemplo, deixa eu procurar aqui o volume de um cubo. Aqui, ó. Vamos ver esses três aqui. Esse aqui é prisma de base quadrada, que são conhecidos como paralelepípedo, né? Porque todas as faces aí são quadrangulares, tá? E eles são retos. E aqui é um cubo. Como é que eu calculo o volume deles? Gente, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura, tá? Comprimento vezes altura vezes largura vezes altura. E aqui também, todos eles, tá? Então, é muito simples o cálculo do volume de paralelogramos ou de cubo, tá? Alguma dúvida aqui? Eu não tirei print aqui dessas. Deixa eu ver se eu tiro o prisma daqui. Print daqui. Print desse. Qual foi o outro que eu trabalhei? Deixa eu voltar aqui. Esse. Esse. Este. Este. Esse. Pronto. Existem algumas formulazinhas, mas aí agora eu acho que eu vou querer ir lá para o Paint com vocês, para a gente poder fazer alguns cálculozinhos, tá? Porque senão eu vou colocar exercício para vocês, vocês vão ficar meio perdidinhos. Eu quero que vocês já tenham uma noção para poder propor uma atividade. Tava com saudade de tu nas aulas, viu, Nicole? Andas faltando um bocado. Hoje, do jeito que tá o trabalho, tá muito puxado. Tá até de madrugada, tá ruim. Hoje, viajando pra Recife, Caruaru. Hoje tá complicado demais. É. Difícil, né, esse período? Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui o nome de alguém. Vou mexer com Nicole, já que eu falei o nome dela. Nicole.
Precisa saber o volume da cisterna para comprar. Não, deixa. Tá ruim essa. Eu quero propor para a gente fazer o cálculo do volume de um prisma. Aliás, de paralelepípedo. Vou colocar assim, uma caixa d'água. Eita. Tem 3 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e 2 metros de altura. Vou colocar altura não, vou colocar profundidade, mas é a mesma coisa em relação à altura, tá? Qual a capacidade dessa cisterna em litros? Isso são situações muito corriqueiras em vestibulares, tá, gente? Para calcular o volume de água em uma cisterna. Primeiro, deixa eu mais ou menos fazer um desenho aqui para vocês terem uma base. Professora, não tá aparecendo, não. Eita, desculpa. É porque eu esqueci de compartilhar. No vídeo vai ficar aparecendo só eu. Estão vendo agora, né? Sim. Agora sim. Pronto. Aí deixa eu colocar aqui. Vou colocar outra aqui. Estou só fazendo o desenhozinho da cisterna. Pronto. Então, digamos que ela tem 3 metros de comprimento. Aí ela tem 2,5 metros de largura. E ela tem 2 metros de profundidade. Tá? Então, aqui é como se ela estivesse, tipo, no solo, né? Ela tá abaixo do solo, certo? Não sei como é que eu faço um desenho aqui com isso. Acho que dá para fazer, não. Vou tirar essa. Dá para identificar o que eu tô querendo dizer. E aí, gente, o volume de uma cisterna, de uma pirâmide, de uma piscina desse tipo, de um bloco retangular de madeira, de uma peça em concreto. Como é que eu vou calcular? Vou fazer é um cálculo muito simples. Comprimento vezes largura vezes altura, tá? Só isso. Então, vai ser 3 vezes 2,5 vezes 2. E aí eu tenho o volume, que é igual, ó, 3 vezes 2,5 vai dar 7,5, vezes 2 vai dar 15 metros. Só que aí vai entrar uma coisa, tá, gente? Eu vou colocar assim, comprimento é metro, 3 metros, largura, 2,5 metros. Eita. E aqui eu tenho 2 metros também. Aí vamos lembrar o seguinte, quando eu estou multiplicando o número, multipliquei 3 vezes 2,5 deu 7,5, vezes 2 dá 15. Só que aqui eu tenho expoente 1, tá? Não está escrito. Tem o expoente 1 e tem o expoente 1. O que vai acontecer? Quando eu multiplico m vezes m vezes m, então eu vou entrar aquela propriedadezinha da potenciação que me diz que quando eu multiplico bases iguais, eu vou somar os expoentes. Repete a base, soma os expoentes. Então, eu somo 1 mais 1 mais 1, ou seja, eu vou ter expoente 3 aqui embaixo.
Então, vai ficar... deixa eu ver se eu escrevo aqui normalzinho, pera um pouquinho. 15 metros cúbicos. Pronto. Botei um expoente 3. Certo? 15 metros cúbicos. Aí vamos lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Aí, qual outra informação que eu tenho? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ou seja, ml, certo? Aquele litro é o L, certinho? Então, sendo assim, o volume, a capacidade dessa cisterna, então a capacidade dessa cisterna será de quantos litros? 15. Isso, 15.000 litros, né? Certo, gente? Então, vou Ô, fazer professora, M Oi. sempre vai ser 1? Sempre que não tem expoente é 1. Sempre considera 1, Tá certo. certo? Prontinho, gente. É difícil não, né? Não, dá pra fazer. Dá para fazer, né? Vou tirar um print disso aqui. Se der, hoje ainda eu coloco na sala de vocês, tá? Vocês viram que ontem eu tive aula com vocês e ontem mesmo eu coloquei lá material, certo? Pronto, já posso apagar e fazer outra, né? É, Né? Já deu para vocês verem, entenderem. E aí a gente vai. Deixa eu ver se eu pego agora uma questãozinha aqui na internet, mais legalzinha para a gente trabalhar. É rapidinho, tá? Volume de prismas. Deixa eu pegar imagens, que é mais rápido. Qualquer prisma, gente, é só fazer a área da base vezes a altura, tá? Qualquer prisma. Se a base é um triângulo, calcula a área do triângulo, multiplica pela altura, certo? Eu vou até pegar esse aqui para fazer com vocês, só para mostrar também. É só pegar a área da base vezes a altura. Opa, foi demais. Foi demais. Aqui. Deixa eu copiar essa figura. Professora, Oi. a senhora já tá fazendo outro porque não tá aparecendo aqui, não. Não, tô procurando aqui, eu tô pegando a imagem. Tá na mesma figura, não tá? Sim. Uhum. Isso. Deixa eu só. Eu vou tirar um print aqui, é melhor. Pronto, voltei aqui com vocês. Deixa eu até mudar a cor da tela para ficar mais claro que a gente realmente saiu de lá.
Pronto, vamos trabalhar essa figura aqui, tá? Pronto. Vejam bem, isso aqui é um prisma, só que a base é um triângulo. Então, deixa eu escrever aqui. Para calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicar a área da base pela altura, de acordo com o princípio de Cavalieri. Isso aqui. Certo, gente? Então, para calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicar a área da base vezes a altura. Então, nesse prisma aqui, a base é um triângulo. Gente, triângulo tem muitas fórmulas, tá? Só que digamos que esse triângulo aí, ele tá fácil de calcular, porque eu já tenho aqui uma base e uma altura, certo? Então, nesse prisma, a base é um triângulo, cuja área é dada por... Eu vou colocar aqui a formulazinha da área desse triângulo. A área é igual a base vezes a altura. E, no caso, este produto, e por isso que eu vou colocar entre parênteses, que eu não vou escrever a fração assim, vou escrever a fração de lado. Base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a área aí do triângulo. Eu vou deixar nesse espaçozinho, porque aqui eu vou fazer outra coisa, tá? Então, continuando, para calcular a área desse triângulo, aí eu tenho a base dele, gente, ó, eu vou até destacar a base desse, esse triângulo aí. Ó, eu tô trabalhando essa base aqui, ó. E, no caso, essa altura, tá? Eu tô trabalhando a base e a altura do triângulo. Então, eu vou ter área igual a base, que é 12, vezes a altura, que é 16. Aí, esse resultado dividido por 2. Essa área vai ser igual. 12 vezes 16 vai dar 160 com 32, 192. Aí eu vou dividir por 2. 192 dividido por 2. Alguém faça a conta aí que eu tô fazendo de cabeça, pode ser que até que eu erre. 180 por 2 daria 90, 12 vai dar 6, 96. Oi? 192, né? Em cima é 192 dividido por 2, que dá... 96, né? 16. Muito bem. Então, gente, aí eu coloquei metro quadrado. Por que eu coloquei metro quadrado? Porque eu tô trabalhando área. E área eu trabalho 2 dimensões, que geralmente é base e altura, tá? Então, aqui a área desse triângulo, aí é 96 metros quadrados. Então, portanto, a área da base é 96 metros quadrados, certinho? Então, eu calculei primeiro aqui a área do... Deixa eu deixar isso sem preenchimento. Deixa eu colocar aqui um retângulozinho. Deixa eu ver se eu coloco esse, senão eu mudo a cor. Pronto, só mostrando que aqui eu calculei a área da base, tá? E aqui agora eu vou calcular o volume
do prisma. Agora, calculando o volume do prisma, vamos utilizar o princípio Cavalieri, que diz que o volume é igual à área da base, tá? Vezes a altura. Eu vou colocar assim, é porque eu tô com dificuldade para colocar o Bzinho embaixo. Área da base vezes a altura. E aí, gente, vou ter V é igual. É porque geralmente eu escrevo assim, ó. No quadro lá com vocês na sala de aula, eu escrevo assim, ó. Área da base vezes altura, certo? Que ali eu escrevi de forma assim porque o Bzinho eu não consigo colocar embaixo. Então, o volume vai ser o quê, gente? Vai ser 96 vezes a altura desse prisma ali, que é 20, certo? Então, esse volume vai ser igual 96 vezes 20 vai dar 1920. 1920 metros cúbicos, tá? Só lembrando, aqui é 96 metros quadrados, que é a questão da área da base, e aqui é 20 metros, que é a altura desse prisma. Então, quando eu somo aqui os expoentes, por isso que vai ficar expoente 3 embaixo, certo? Porque eu faço 2 mais 1, que é 3. Então, essa aí é a resposta. 192 metros quadrados. Deu para entender? Deu. Deu para entender, sim. Pronto. E aí, deixa eu ver, faltam 8 minutinhos para terminar a aula. Querem que eu faça mais um? Eu quero. Seria bom, professor. Oi? Seria bom. Certo. É rapidinho, eu já tinha visto um outro aqui. Deixa eu fechar aqui que eu vou pegar uma figura legal que eu tinha visto aqui. Eu vou pegar essa figura aqui, que tem muitos, mas aí dá pra gente praticar um bocadinho. Que é uma que eu já tinha mostrado para vocês. Copiar a imagem. Pronto. Eu já tirei print. Vou tirar os outros só para garantir. Vou de novo fazer aquela estratégia que eu faço aqui, que eu apago a tela toda. Deixa eu colocar aqui preenchimento sólido logo. Pronto. E aqui, eita, é porque eu tirei o print de novo. Vou botar aqui rapidinho que eu pego essa imagem. Aí ficou a última coisa que eu tenho copiado. Ó, gente, essa figura aqui tem 3 prismas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou nomeá-los. Eu vou colocar aqui. Aqui tem prisma A e prisma B, bloco original. Eu vou fazer assim.
Eu vou colocar bloco original. Deixa eu ver se a escolha de laranja sai. Bloco com azul. Eu acho que amarelo fica melhor. Bloco original, tá? Para calcular o volume desse bloco, é aquela formulazinha que eu disse para vocês. Volume igual a comprimento vezes largura vezes altura, tá? Então, todo prisma desse tipo aqui dá para fazer com essa formulazinha bem facinha. Então, volume é igual a 6 vezes 6 vezes 20. Tranquilinho? E aí, ó, 6 vezes 6 dá 36. E 36 vezes 20 vai dar 720. Aí vamos lembrar que ali tá tudo em centímetro, né, gente? Ó, centímetro, centímetro e centímetro. Deixa eu colocar mais para aqui. E aqui, quando eu termino, eu vou ter o quê? Centímetros cúbicos, porque foram 3 medidas que eu trabalhei. Então, esse primeiro bloco aí, 720 centímetros cúbicos. Vou fazer agora em preto, porque eu vou fazer o outro, o prisma A. Tô mudando a cor para não ficar igualzinho, tá? Prisma A. Também é do mesmo tipo, então, volume igual, comprimento, vezes largura, vezes altura. O volume vai ser, a base é 6 centímetros, vezes a largura também é 6 centímetros. Agora, por que ele deixou esse H? Não dá para calcular assim, né, gente? E até dá. É só deixar o H. Mas dá para ver que as medidas são diferentes. Eu tô identificando uma coisa aqui. Eu vou parar um pouquinho aqui, depois eu volto pro que eu estava fazendo, certo? Se ele tá dizendo que isso é um bloco original, eu tô só deduzindo, tá, gente? Ele tá dizendo antes do corte e depois do corte. E aqui essa figura tá me dando uma ideia de cubo, certo? Então, esse prisma B aqui, ele tá me dando uma ideia de cubo. Cubo, eu teria todas as medidas de mesma altura, tá? Teria comprimento, largura e altura, tudo igual. Então, aqui eu vou considerar que é 6 também. Aí descobrindo esse cubo, provavelmente vai descobrir o resultado do meio. Isso. Então, se aqui é um cubo e vai ser 6 centímetros, então, se aqui era 20 menos 6, esse H vai ser 14. Certo? Eu não estou dizendo exatamente que é isso, tá, gente? Eu estou apenas deduzindo para que a gente possa fazer um cálculo aqui. Porque, como eu não estou vendo de onde partiu essa questão, só estou vendo o desenho, e como aqui ele está dizendo que é um bloco original, que é antes do corte, e aqui é depois do corte, então, e isso aqui está me dando uma ideia de cubo, então por isso que eu estou achando que aqui é 6, então aqui é o que sobra, que é 14, certo? Então, vamos lá. Calculando o prisma A agora, continuando aqui a continha, eu vou multiplicar por altura, que é 14 centímetros. E aí, vou continuar aqui. O volume vai ser igual 6 vezes 6, 36. Aí, 36 vezes 14, 360. É 504. 480. Oi? Eu fiz aqui, deu 504. 504? Foi. 504 centímetros cúbicos. Certo? E aí, vamos para o último. Vou fazer em rosinha. Que agora eu vou ter o prisma B, que eu estou identificando como um cubo.
Nossa, já são 10 horas, mas eu vou terminar, viu, gente? Se vocês permitirem, lógico. Pode terminar aí por mim. Pode terminar. Não tem mais aula de ninguém, né? É só a minha mesmo. Então, vamos lá. Prisma B é um cubo, então volume Jonathan é levantou. igual... Oi. Diz, Jonathan. Jonathan. Não, Ele fala no professora. chat. Oi. Não, mas eu tô com o celular agora. Ah, Se a senhora não estiver certinho. cansada e quiser continuar, A gente pode continua porque continuar. tá tão pertinho de terminar, né? Aí, Então senão a gente fica com termina. essas incógnitas na cabeça. É melhor terminar. Vamos lá. Então, gente, a gente vai ter aí mesma coisa. O cubo também a gente pode aplicar a mesma fórmula que a gente usa para calcular o volume do paralelepípedo, tá? Que é comprimento vezes largura vezes altura. Só que a gente sabe que no prisma vai ser tudo igualzinho. Então vai ser o quê, gente? Vai ser 6 centímetros vezes 6 centímetros vezes 6 centímetros. E aqui só ficou uma vírgula e eu vou colocar um ponto. E aí, agora, multiplicando, eu tenho 6 vezes 6, 36, que vezes 6 de novo vai dar 216 centímetros cúbicos. Gente, se isso aqui era o bloco original, e aí eu dividi em dois outros blocos, sendo que um é prisma e o outro é cubo, esse somatório desses dois tem que dar esse, né? Vocês concordam comigo? Sim. Então, bora lá. Vou fazer mais outro cálculozinho. Vou escrever de branco aqui agora. Então, eu vou ter que o bloco original vai ser igual ao prisma A mais o prisma B. Então, só para a gente conferir, tá? Ó, 504 mais 216 é igual a 500 mais 200 dá 700, né? 4 mais 16 é 20. Então, ó, 720. Certinho, né? E aí, gostaram? Sim, é bem fácil de entender. Bem fácil, né? Eu só fico assim um pouco preocupada porque... Deixa eu tirar um print logo disso aqui. Deixa eu voltar com vocês aqui. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar. Eu só vou voltar a compartilhar aqui porque eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês. Mas já estou terminando, tá? Aqui. Deixa eu fechar essa janela. Gente, ó, tem várias figuras que a gente calcula volume, tá? Várias, várias. Qual é o significado principal? Não importa se é um quadrado, se é um pentágono, se é um prisma, você vai calcular a área da base vezes a altura. Se é um trapézio, você vai calcular a área da base vezes a altura, tá? Então, eu vou, acho que colocar uns videozinhos para vocês de volumes. Lógico que para a prova eu não vou exigir tudo não, tá? Porque é um assunto que eu tô vendo agora, então eu não vou pegar pesado na prova, porque eu não quero ninguém prejudicado. Mas, por exemplo, vocês precisam estar preparados para um vestibular para fazer cálculos desse tipo, tá entendendo? Então, eu vou estar colocando algumas coisas para vocês lá no Classroom para aprofundamento, certinho? E aí vocês vão fazendo, e aí vocês podem tirar dúvida comigo, para que vocês tenham condições também de brilhar aí academicamente, profissionalmente, certinho? Gente, como a gente já ultrapassou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamada, e à medida que eu for chamando, vocês podem ir saindo, tá? Deixa eu parar logo a gravação, para não estar gravando essas saídinhas, né? Para não ficar tão grande também o vídeo. Interromper a gravação.